E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarim, bem-vindos a Short Online Brasil. E galera, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. De início precisa ser dito uma coisa, o assunto desse vídeo vai dispersar muito Short Online. E eu só quero abrir a discussão aqui sobre esse negócio de animes terem esse empoderamento infanto-juvenil, né? Que seria colocar o adolescente como fortão, né? Então se você quer ver vídeo qual a personagem mais gostosa do anime, sinto te informar, mas isso não tem aqui. Mas se você quiser ver os meus vídeos mais explicativos, com coisas assim sobre a história do anime ou de opinião, bom galera, esse vídeo não é sobre isso. Isso é uma discussão um pouco mais séria, mas não se preocupem, apareçam aqui na próxima quarta ou no próximo domingo que já vai ter vídeo novo sobre isso. Ok, explicando aqui rápido, como eu já disse, o empoderamento infantil vai muito além disso, mas o ponto que eu quero chegar aqui é essa parada de colocar uma criança ou um adolescente como um lutador extremamente forte, né? Tipo, como um Goku da vida. Vamos colocar desse jeito, que aí vocês entendem. Por mais que o Goku já tinha isso desde Dragon Ball. Então, só lembrando, galera, esse vídeo vai ser extremamente estranho e vai ter muita, assim, ideia jogada na tela. Mas eu só queria iniciar essa discussão mesmo. Então, assim, esse vídeo eu não obrigo ninguém a assistir. Se você achar que isso aí é baboseira, que eu tô falando um monte de coisa estranha, você não precisa assistir. Simplesmente sai, espera que logo logo tem vídeo novo. Mas assiste esse vídeo se você puder e tenta colocar a sua opinião sobre essa parada de animes terem esses adolescentes que são fortes até demais. Então, vamos logo pro vídeo de hoje. Eu sei que essa discussão é uma discussão bem boba, pra falar a verdade, porque qualquer um deve perceber isso, mas acreditem ou não, tem pessoas que criticam isso e que se dizem ser críticos de cinema. Ok. Bom, uma pessoa dessa, ela não entende como funciona marketing, ou ela não entende como funciona o desenvolvimento básico de história. Mas tudo bem, vamos tentar explicar. Agora, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quantas vezes vocês já ouviram dizer assim, na minha época os desenhos eram melhores? Você mesmo já deve ter dito isso. E assim, qual é a questão? É simples. Se você quando diz isso, você se refere a Pica-Pau, Mickey, clássico, não Mickey moderno, os Looney Tunes, entre outros, bom, saiba que esse tipo de desenho não foi feito para você. O cinema, quando ele surgiu, né, tipo, na verdade, com seu desenvolvimento após a era de Charles Chaplin, os desenhos animados começaram a serem exibidos lá, porque nessa época a TV estava num processo de desenvolvimento, então eles usavam os desenhos animados aí. Desenho animado foi um entretenimento de povão, nunca foi uma ideia de fazer desenho animado para criança, porque para e pensa, qual é a lógica que você usa desenho para criança? Porque desenho foi feito pra criança porque criança assiste. Estuda história, porra. Estuda a história do cinema que você vai ver que antes os desenhos eram feitos para um público mais velho. Só que o que acontece? Algum gênio descobriu que, peraí, e se a gente vender isso para criança? E foi aí que resolveram exibir desenhos na TV. Só que isso na época já começou a dar problema, porque nessa época esses desenhos já eram polêmicos, então já houve uma certa censura. E hoje em dia tá como tá, as coisas são hoje. Mas lembrando que assim, os desenhos não se tornaram mais fracos. Na verdade, desenhos como Family Guy, Simpsons são muito piores que os desenhos de antigamente. Tem muito mais violência e muito mais assim conteúdo adulto, né? Mas assim, a questão é que você tem que entender. Realmente, os desenhos de antigamente não eram uma coisa para criança tanto. Eles eram assim, podem ter uma leve tom infantilizado, mas é porque na época cinema estava muito no seu princípio. Então as pessoas não sabiam muito bem o que fazer. Eles não tinham assim muita audácia, por causa que isso era caro, na época dava muito problema. Então, eles faziam de qualquer jeito, cara. Mas ok, por que explicar tudo isso? Simples, vocês perceberam que tudo é feito por um certo público? É claro que depois disso vieram os animes no Japão, que seguiram um estilo diferente, normalmente tendo protagonistas fortes e muita carga dramática, normalmente seguido de leves tons de violência. Isso já é uma coisa cultural, afinal, assim, o público asiático, ele curte muito artes marciais, isso já é uma coisa da cultura deles, isso já é uma coisa normal. E lá nos Estados Unidos rolou mais com as sitcoms animadas, como os já citados Simpsons, Family Guy, South Park, entre outros. Mas isso é outra hora, isso a gente não vai entrar em questão agora. E assim, se você assiste Simpsons desde os seus 10 anos, se você já passou dos 20, é meio que óbvio que você já tá de saco cheio. Eu escuto muita gente falando que já chegou a hora dos Simpsons acabarem, mas a maioria das pessoas que falam isso não são, assim, pirralhos que deveriam estar assistindo, e sim caras de quase 30 anos. E assim, eu não tô querendo discutir, só falando que, cara,
já deu de Simpsons pra você. E afinal, tem Family Guy, South Park, que de certa forma também já deu desses programas, né? Então, beleza, né? Vamos continuando. O que vocês precisam entender é que quando um anime é feito, ele precisa atrair vários públicos. Por mais que ele é feito com um público específico, ele tem que ter ação e luta para atrair vários públicos. Tem que ter a putaria, porque japonês curte isso. Mas socialmente, aqui em outros países, a gente não leva isso com tão bons olhos. Mesmo que brasileiro seja um consumidor assíduo de hentai, né? Porra. Mas, assim, a grande questão vem aí. Quando você vai fazer um anime, por mais que ele seja feito por um adulto, desde lá a maioria do público é infantil. Querendo ou não, crianças e adolescentes acompanham muito anime, porque é um público mais fácil de agradar, isso é um fato. O público mais adulto tem assim mais poder de crítica, né? O que é bom, mas o público infantil vai te acompanhar, não importa onde você for. Por mais que, né, quem critica Teen Titans Go é as crianças, né? Que deveriam estar assistindo o desenho sem reclamar. Mas aí vem a questão que eu quero chegar aqui. Quando você faz uma história, o protagonista precisa agradar o público. E já que o público já vai ser esse público infantil, por que não fazer um protagonista que é um adolescente para causar essa identificação com o público? Isso é o motivo que a maioria dos animes, desde Astro Boy, usa adolescentes ou pré-adolescentes, jovens adultos como protagonistas, porque esse vai ser o público da série. E principalmente porque adulto normalmente não tem muito tempo para isso. Provavelmente adulto está trabalhando e quando tem o seu tempo livre está se dedicando à sua família ou algum tipo de hobby. E aí vem a questão, né? O Kirito ele é feito assim da forma mais apelativa possível, porque se Sword Art Online fosse um anime realista, ninguém ia gostar dos personagens, por causa que, vamos falar a verdade, se os animes fossem realistas e colocassem adolescentes como eles realmente são, provavelmente eles seriam o quê? Fracassados, que sofrem bullying, e realmente tem obras que fazem isso, mas o protagonista sempre se torna forte no final. A obra precisa sempre agradar o público, e criar um personagem que é fraco e que não pode se defender sozinho, e no fim vai sempre ser isso, nunca vai agradar o público. O legal é que eu já peguei extremamente pesado, mas a verdade é essa. E até já citando um mangá que eu li recentemente, Kill la Kill, ou conhecido como Agami la Kill, eu adorei esse mangá, sério, foi excelente. Só que aqui tem muito empoderamento. Só que o empoderamento de Agami la Kill funciona porque tem roupas, o que eu chamo de desculpa literária, que é o que um escritor usa para justificar um acontecimento na sua história. Traduzindo, a Ryuko usa a roupa especial, né, que é o Senketsu, né, que é para ela ficar mais forte. Cara, eu como admirador do desenvolvimento de história e criação de personagens, amei isso aí, sério. Isso foi uma desculpa literária excelente, o cara mandou muito bem. E Sword Art Online também tem uma desculpa literária muito boa, porque afinal nós estamos falando de jovens de o quê? 14, 16 anos, alguns um pouco mais velhos ou mais novos, que estão dentro de um mundo virtual, o que já tira o limite de qualquer coisa que seja realista. Eles podem fazer o que eles quiserem aqui dentro, porque afinal não tem uma limitação de mundo real aqui. E fora que se você não conhece a história de Sword Art Online, eu vou explicar pra você. Em Sword Art Online existe uma coisa chamada Sword Skills, e as Sword Skills funcionam de forma que assim, eu posso criar um ataque com uma espada e o próprio sistema do jogo vai me ajudar a fazer esse ataque. Traduzindo, ele vai tomar conta do meu corpo e criar esse ataque. Entenderam? Bom, eu sei que tem isso, mas mesmo assim tem umas forçações, como por exemplo, no próprio arco de Fairy Dance, o Kirito conseguiu lutar com um homem adulto na faca. Isso foi forçação de barra, mas vamos citar que ambos estavam assim um pouquinho assim com problemas, como Kirito havia passado de um coma já há um tempinho, né? Isso é cerca de 2 ou 3 meses depois dele acordar do coma, o que foi uma recuperação incrível, né? Caramba, a medicina de 2024 vai estar assim de humilhar. E o Oberon, vale citar que o Kirito assim detonou com ele no jogo, o que causou danos na vida real para ele. Então, de certa forma, Sword Art Online tem muito empoderamento. Eu sei disso. Mas a questão é que basicamente se eles não fazem isso,
vocês vão estar reclamando que a história é chata, que o protagonista é fraco. Então, assim, eu sei que esse vídeo foi bem estranho, mas eu só queria abrir essa discussão por causa que eu sou um grande fã de cinema, mas eu não consigo acompanhar ninguém que fala sobre cinema, porque os pessoal ficam reclamando disso, fica pagando pau pra Oscar e, cara, isso é uma coisa tão ridícula que realmente me decepciona muito. Eu tinha um sonho de fazer faculdade de cinema, mas provavelmente eu nunca vou fazer porque eu não consigo suportar uma pessoa falando de cinema por 2 minutos. Então, é basicamente isso. Esse vídeo foi bem estranho, mas se você está chegando agora no canal, assistiu esse vídeo, desculpa, foi um vídeo estranho, eu sei, mas tá aparecendo aí na tela final para vocês alguns vídeos diferenciados. Então, deixa uma sugestão de tema aí nos comentários. É basicamente isso, galera. Tchau.